estamos aqui com mais uma edição do programa E Agora, Doutora? Eu sou a doutora Sônia Inglass, advogada especialista em Direito de Trânsito. Sou autora do livro E Agora, Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E este programa, minha gente, nasceu exatamente para isso, para responder aquilo que ninguém explica direito. Dúvidas de trânsito que você não sabe onde localizar a resposta adequada. E aqui não tem juridiquês. Não tem achismo, mas tem lei, tem prática e tem uma orientação responsável. Vamos iniciar o programa de hoje lendo uma pergunta que chegou aqui e que, sinceramente, resume a angústia de muita gente no trânsito. Doutora Sônia Inglass, eu fui parado numa blitz. Essa é a pergunta do Josué. O Josué, claro, não quis identificar, na verdade eu sei qual é a cidade, mas ele não quis que eu revelasse. Por quê? Porque o Josué, segundo a sua pergunta, ele foi parado numa blitz e ele se recusou a fazer o exame do etilômetro, conhecido aí como bafômetro. E agora ele está desesperado, querendo saber se perdeu aí a sua carteira. Doutora, eu cometi algum crime? Bom, essa é a pergunta aí muito importante, pergunta do Josué. E se você que está em casa agora já passou por isso ou tem medo de passar, quero que você fique comigo, porque hoje nós vamos esclarecer tudo isso com base na lei, de forma clara, sem o terrorismo jurídico, para que você possa entender o que aconteceu. Quando a gente fala aí sobre o etilômetro, a gente fala sobre o bafômetro, na verdade, o etilômetro é o equipamento em que ele detecta aí a incidência ou ingestão de alguma substância que tem aí um teor alcoólico, conhecido aí como bafômetro por conta do bafo de cachaça. Mas a primeira coisa que vem à cabeça é a bebida alcoólica. É um erro a punição imediata, mas o direito não funciona dessa forma. A tal da multa autossuspensiva, tecnicamente falando, ela não existe. Ela é autossuspensiva no sentido de que tem a previsão legal da suspensão na sua penalidade. Mas, mesmo essa pessoa, ela tem aí todo o trâmite legal. E no trânsito, tudo começa pela diferença entre duas coisas que muita gente confunde. Nós temos aqui a infração administrativa e nós temos também a questão dos crimes de trânsito. E essa confusão é o que faz com que o motorista saia da blitz achando que acabou aí com a sua vida. Ai, cometi um crime. Dependendo da situação, pode ter cometido sim, mas aí ele nem vai sair da blitz. Aí ele vai ser aí encaminhado para a delegacia. Enquanto a gente conversa aqui, eu quero aproveitar e te convidar para que você possa encaminhar aí as suas dúvidas. Você pode mandar aí o seu WhatsApp, você pode mandar aí o seu e-mail, você pode fazer contato, me perdoe. Você pode fazer contato aí através das nossas plataformas digitais. Você pode entrar em contato através do nosso Instagram. Todos os endereços vão ficar aí no rodapé. Meu Instagram é @SoniaInglass e nós temos aí o nosso Facebook da própria emissora. Temos aqui o nosso WhatsApp também. Vai ficar aí no rodapé para que você possa encaminhar a sua dúvida, ok? No final do programa, eu sempre vou respondendo as perguntas, como essa do Josué, que eu li no começo. Mas vamos aí à legislação. Eu vou escrever aqui no quadro para que fique bem claro a diferença entre o artigo 155A e 165 e 165A. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 165A, que é do Código de Trânsito, que se refere à recusa ao se submeter ao etilômetro, porque esta é uma infração gravíssima, tem a previsão aí da multa, são 7 pontos na carteira, além disso tem a previsão da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso é muito importante para que você possa entender. Então preste atenção numa coisa muito importante. A lei, ela pune a recusa, ela não pune a embriaguez. Então isso significa que juridicamente a recusa, ela não prova que você está bêbado, mas tem uma legislação específica com relação à recusa a submeter ao teste de etilômetro. Ela gera essa penalidade aí administrativa. Mas vamos a um exemplo prático. Nós vamos imaginar aqui uma situação que acontece no dia a dia.
Digamos que você saia do seu trabalho, você saia aí de uma confraternização com alguns amigos e você acaba sendo parado aí numa blitz. Você está cansado, você está nervoso e você decide não se submeter aí ao exame do etilômetro, sendo ele apresentado. Você não foi submetido ao exame, você não faz o teste, você não foi avaliado clinicamente. Este é o cenário, o Estado não tem aí, o Estado que eu digo é o órgão responsável pela fiscalização, ele não tem aí uma comprovação da embriaguez. No entanto, nós temos aí a recusa, e ele vai te punir com relação à recusa. E é isso que nós estamos tratando hoje. Vamos aqui para o flipchart. Nós temos a previsão a questão da alcoolemia, que está prevista no artigo 165 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 165, que é a questão da alcoolemia, que é a previsão para que você seja submetido. Nós temos aqui a lei seca, e você não tem o direito de ingerir bebida alcoólica e ser dirigindo. Por isso que nós temos aqui. Então, a tolerância para a ingestão de bebida alcoólica é zero. É zero. No entanto, nós temos aqui algumas gradações. O artigo 165, nós vamos falar sobre ele especificamente num programa específico só sobre o artigo 165. Hoje nós estamos tratando sobre o artigo 165A, esse azão, ok? Este aqui é o artigo que trata do Código de Trânsito sobre a recusa de submeter ao exame do etilômetro. Este artigo é que dá ensejo para que o policial te notifique, sendo que você não efetuou o exame, não foi comprovado que você ingeriu bebida alcoólica. No entanto, foi apresentado um equipamento deixado à sua disposição para que você comprovasse que não ingeriu bebida alcoólica e você se negou. Por isso que nós temos agora a previsão do artigo 165A. Diferente da questão criminal. A questão criminal, ela está prevista no artigo 306 do Código de Trânsito. Olha só que beleza, né? Não tem problema, depois a Cleusa pega. O artigo 306, que trata sobre o crime de embriaguez ao volante. Este crime, sim, exige uma prova. E para haver o crime, a autoridade precisa demonstrar qual é a concentração de álcool acima do limite legal, ou então sinais claros de alteração da capacidade psicomotora do cidadão. A questão ali das vestes alinhadas, quando a pessoa de repente aí não fala as coisas corretamente, quando de repente a pessoa não sabe aí responder onde está, sua idade, de onde ela está vindo, para onde que ela está indo. Isso é muito... Obrigada, Cleusa. Para onde ela está indo. Tudo isso vai ser comprovado após o preenchimento de uma guia, onde o agente vai, então, determinar se tem aí sinais claros de alteração dessa capacidade psicomotora. Sabe aquela situação? Mas o policial mandou eu andar em linha reta, ele mandou eu fazer um 4 ali com a perna. Isso daí é tudo para testar se você tem, de repente, ali uma capacidade cognitiva, se você não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica e, com isso, você não tem aí o devido equilíbrio, e tudo isso vai ser verificado. Na verdade, para que o agente ateste essa questão da capacidade psicomotora, ele vai preencher uma série de requisitos, é uma ficha bem longa, com uma série de perguntas, e o agente policial ele vai assinar também ali com uma testemunha. Isso se você não... isso para atestar uma possibilidade de injeção de bebida alcoólica. Mas o legislador, porque as pessoas faziam o seguinte... Teve motoristas engraçadinhos. Eles faziam o seguinte: porque eu não vou me submeter ao teste do etilômetro, porque eu não vou produzir prova contra mim mesmo. Então, neste caso, ele negava a questão ali do exame do etilômetro. E com isso, ficava meio que letra morta. O policial não sabia muito o que fazer. Hoje em dia, nós temos uma multa específica sobre a recusa. O simples fato de você se recusar, você já estará cometendo aí uma infração. Porque o etilômetro, na verdade, minha gente, ele é uma oportunidade para que você comprove que você não ingeriu bebida alcoólica, que você não ingeriu nenhum tipo de substância. Estamos falando aqui sobre a questão do teor alcoólico, o teor etílico alveolar, que é o BAF.
que é o sopro. Nós estamos no estado do Paraná, já está disponível, inclusive, a questão do drogômetro. Drogômetro é uma outra situação, é uma comprovação, não é, que você ingeriu algum outro tipo de substância, combinado? Então vamos aqui. O artigo 165A, ele demonstra que a oportunidade, na verdade, é onde o agente vai poder enquadrá-lo se você se recusou a fazer o teste do etilômetro. Aqui nós temos o seguinte, porque a recusa, ela deve comprovar que tinha um aparelho à disposição. Então, é o seguinte, primeira coisa que tem que constar nessa notificação, o aparelho que estava à disposição, certo? Isso é importante porque, de repente, você, mas o policial, o agente falou que eu tinha que fazer o teste, mas ele não me apresentou o aparelho. Então, na notificação da penalidade, não é? Ele vai ter que constar o número do aparelho, tá? Porque senão também a notificação ela é insubsistente. Isso é importante. Lembrando também que a tolerância é 0 se você submeter ao teste. Só que até 0,33 ela é considerada uma infração administrativa, tá? Só que se você ultrapassar esse limite, aí neste caso aqui, nós temos uma possibilidade do crime do artigo 306 do Código de Trânsito. Tá bom, meu diretor? Já estou escrevendo aqui na parte de cima, né? O diretor já está aqui pegando no meu pé, porque se eu escrever mais para baixo não vai aparecer. Então nós temos o seguinte aqui, o artigo 306, aí é crime de trânsito, tá? Então nós temos a tolerância 0, até 0,33 é uma infração administrativa e acima disso pode ser caracterizado aí o crime de trânsito. Inclusive eu trato isso aqui no meu livro, E Agora Doutora, dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. Inclusive você pode, eu não estou aqui no programa para fazer propaganda do meu livro, mas você pode, se você tiver interesse, procura lá, Clube dos Autores, coloca lá Sônia Inglacci e já vai aparecer o meu livro. E é justamente sobre isso, são perguntas e respostas relacionadas às dúvidas de trânsito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos fazer aí um pequeno intervalo, eu vou explicar quando essa multa pode ser anulada, não é? Mostrei aqui uma das situações, quais são os erros mais comuns do agente de trânsito e o que você jamais deve fazer se por acaso você receber uma notificação. Fica comigo que esse assunto continua logo após o intervalo. É rapidinho. DPTrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPTrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make aqui sua vida acontece.
volta com o programa E Agora, Doutora. Se você que está chegando agora, hoje o tema é a recusa ao etilômetro, conhecido aí como bafômetro. E eu já expliquei que recusar não é crime, só que ele gera aí um processo administrativo. E eu quero que você preste muita atenção nisso daqui, porque é onde muitas penalidades acabam caindo. O agente de trânsito, ele precisa, para te notificar, ele precisa descrever corretamente a conduta, identificar também o condutor, respeitar os prazos legais e, além disso, garantir o direito à defesa. Dentre elas, é o fornecimento aí da via para que você possa saber o que você foi notificado. Se você se recusar a assinar a notificação, também não tem problema. Só que isso daí, você vai receber ali, vai ser escrito na notificação que você se recusou. Se isso foi feito corretamente, se ele não fizer tudo isso corretamente, esse processo, inclusive, pode ser anulado. Na verdade, é o seguinte, minha gente, aqui é como se fosse a escolinha. Até recebi ali, quero agradecer, né, a participação de todas as pessoas, e muitas pessoas vão dizer, eu assisti o programa, doutora, parece a escolinha. Gente, parece uma escolinha mesmo, que é justamente para que você tenha conhecimento. Conhecimento é poder, eu sempre falo isso. E o meu objetivo como advogada especialista em trânsito é repassar o conhecimento para que, de alguma forma, você possa correr atrás dos seus direitos, para que você não seja aí subjugado dos seus direitos e também para que você saiba o que é certo e errado e evite fazer as coisas erradas. Tá? Eu não passo a mão na cabeça de condutor infrator, mas eu oriento para que as coisas sigam aí o devido processo legal, ok? Vamos falar aí sobre um exemplo real. Eu já atendi casos em que o auto de infração, ele não descrevia absolutamente nada, além da palavra recusa. Isso é uma falha, ou seja, essa notificação, ele tem que ser anulado. O processo administrativo, ele precisa ter uma motivação. Se você, por acaso, recebeu uma notificação desta forma, você pode mandar a sua dúvida agora aqui para a nossa emissora e, com isso, você vai receber aí as orientações. Tem toda uma equipe de orientações, tá? No final, eu vou responder, inclusive, mais algumas perguntas. Mas vamos aí a uma orientação prática. Primeiro, nunca pague uma multa achando que não tem saída. Certo? Porque não tem saída, você nunca deixe de apresentar aí se você não concorda com a notificação. Se você cometeu efetivamente a infração, tem que pagar a multa, tem que ter os pontos, tem que ter a carteira suspensa ou cassada porque você não respeitou as normas. Agora, se você acha que você não foi notificado de uma forma devida, se de repente não cabia enquadramento naquela sua conduta, não deixe de apresentar aí a sua defesa por medo ou então por desinformação. O direito de trânsito, ele é técnico e essa técnica se aplica caso a caso. Por isso que tem aí as obrigações, tanto do agente quanto do condutor. O objetivo desse programa, gente, não é incentivar o erro e muito menos aí fomentar para que as pessoas ingressem aleatoriamente com recurso, mas é orientar corretamente. O trânsito, ele envolve vidas, mas só que ele envolve também direitos. E conhecer a lei é a melhor forma de se proteger. No próximo programa, inclusive, nós vamos falar sobre a questão da pontuação da CNH, porque quem dirige profissionalmente precisa de uma atenção redobrada. E com isso, você vai manter aí o seu direito de dirigir, justamente conhecendo aí os seus direitos. Mas vamos lá, vamos aqui ao flipchart de novo, vamos aos desenhos, tá? Então, nós falamos aqui sobre o artigo 165, que fala sobre a ingestão de bebida alcoólica, beleza? Mas o programa de hoje é sobre o artigo 165A, que é um artigo que ele foi inserido no Código de Trânsito, por isso que tem esse A grandão. O código, vocês já sabem, já falei nos outros programas, ele é de 1997 e ele entrou em vigor em 1998, em janeiro de 1998. Ou seja, é uma legislação que ano que vem vai completar 30 anos em vigor. No nosso código, pasmem, muitas pessoas ainda não leram o código. E nós tivemos inúmeras alterações. Nós estamos agora, atualmente, agora é janeiro de 2026, nós estamos com 1.020 resoluções do CONTRAN que estão aí publicadas. Nem todas vigentes, tá?
porque uma resolução ela é publicada, depois ela altera a resolução anterior, então é uma verdadeira coxa de retalhos. É muito difícil. Eu entendo, eu sei como é que as coisas funcionam, justamente porque é uma coxa de retalhos. Você tem que ir seguindo. Você está lendo a resolução número 200 e depois ela foi alterada pela 300, que foi cancelada pela 400, que publicou novamente pela 500, ou seja, é um caminho realmente muito sinuoso. Para quem não é especialista da área, fica muito difícil. Por isso que eu falo sobre o meu livro. O meu livro não é para estudiosos do direito de trânsito. Direito de trânsito estudam, as pessoas estudam artigo por artigo, as discussões sobre os artigos. O meu livro, eu sou autora do livro e agora doutora, são perguntas relacionadas às infrações. Tanto é que eu concentrei das infrações que começam lá no artigo 165 e vão até os crimes de trânsito, até o artigo 312. Então, com isso, você tem ali sobre as infrações. Lembrando que o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor profissional tem um tratamento diferenciado no Código de Trânsito. Cada qual tem a sua responsabilidade. Só para que vocês possam ter uma ideia. Uma regra geral, o maior cuida do menor, tá? Então, o caminhoneiro que tem lá a sua carteira na categoria E, ele tem muito mais responsabilidade, o motorista profissional. Por quê? Porque ele é maior, então ele cuida dos menores e todo mundo cuida em conjunto do pedestre. Por quê? Porque o pedestre é a parte mais frágil dessa relação. Em caso de acidente, em caso de um atropelamento, em caso de uma colisão, ele vai ser o mais afetado. Então, nós temos aqui essa é a regra geral do Código de Trânsito, e esta parte aqui da alcoolemia é extremamente importante. Tanto é que o legislador, no meio do caminho, ele resolveu inserir esse artigo, porque no Código original não tinha, é o 165. Agora, o 165A, a grandão, é um artigo que foi inserido após a publicação do Código de Trânsito, justamente para tratar sobre a recusa. Como eu falei no início do programa, muitas pessoas se negavam a fazer o teste do etilômetro, alegando ali o seu direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. E essa era a principal alegação. Aí ficava a palavra do agente contra a palavra da pessoa, isso daí acabava culminando com o Poder Judiciário e acabava dando em nada. Ou algumas pessoas eram condenadas. Você não tinha aquela segurança jurídica. Agora, com o artigo 165A, ele tem aqui uma segurança jurídica tanto para o agente como para a pessoa. Por quê? Porque se ele for submetido ao teste do etilômetro, 165, ele tem duas saídas. Ou ele vai acusar a ingestão de bebida alcoólica ou não. Concorda comigo? Ou ele registra a ingestão de bebida alcoólica ou não. Agora, se ele não quer se submeter, ele vai ser enquadrado no artigo 165A. Aí nós temos aqui uma infração gravíssima, inclusive com a penalidade de suspensão da carteira. Já falei também, não é suspensão direta, mas tem a penalidade de suspensão prevista no artigo. O que isso significa, doutora? Bom, significa o seguinte, o artigo 165A é uma infração gravíssima, ok? Tem 7 pontos na carteira. Doutora, mas a pontuação é o seguinte, a pontuação é 20, 30 ou 40 pontos. Eu não tenho nenhum ponto, doutora, tá? Eu não tenho nenhum ponto. E eu recebi uma multa do artigo 165A. Dançou, meu filho. Por quê? Porque nesse artigo, independente da pontuação que você tenha no seu prontuário, já tem a penalidade de suspensão. Então, você pode não ter nenhum ponto na carteira, mas se você cometeu apenas esta infração, se o agente te apresentou o etilômetro e você falou o seguinte, eu não vou fazer o exame, não quero, né? O que acontece? Você vai ser encaminhado para a delegacia e você vai ser notificado e nesse caso aqui você vai perder a sua habilitação caso o agente, né, preencha todos os campos. O que eu falei também no começo do programa? Tem que ser, beleza, você não quis fazer o etilômetro? Não quis fazer o etilômetro, mas eu não vi aparelho nenhum etilômetro ali. Tá, mas na sua notificação tem que constar o aparelho que estava disponível, tá? Constar o aparelho, inclusive, com a descrição, o número de série, saber qual aparelho que é. Doutora, mas como é que eu vou saber? Ele vai colocar qualquer aparelho? Negativo.
nós temos um site, né, do Inmetro, que fala sobre os equipamentos dos etilômetros que estão ali. Você pode, inclusive, consultar lá o site do Inmetro, não tem problema nenhum. Você vai colocar lá o etilômetro, você vai colocar o estado e você vai ver quais os aparelhos que estão disponíveis, a data de aferição, porque tem também a questão da data de aferição. Essa data de aferição ela é válida por 12 meses, tá? 12 meses. Então, se o agente apresentou ali um etilômetro que foi aferido há 5 anos, você já pode também anular essa multa, tá? Isso é muito importante. Então, tem que ter aqui o número do aparelho que está disponível, porque com isso você vai poder verificar se esse aparelho efetivamente está aferido, está ali dentro dos parâmetros para verificar se você ingeriu ou não algum tipo de bebida alcoólica. Lembrando, aqui nós não atestamos embriaguez, tá? Aqui é uma multa relacionada à recusa, mas o etilômetro é uma das formas de comprovar a ingestão de bebida alcoólica. Sabia, dona Cleusa, que é possível verificar a questão da ingestão de bebida alcoólica de outras formas? O cara tá trêbado, o cara não consegue parar em pé, tá com a roupa toda bagunçada, ele não fala, não sabe fazer um ó com copo. O agente pede para ele colocar, dizer de onde ele está vindo, ele não sabe para onde você está indo, também não sei, não sabe nem em que mundo que está, não é, dona Cleusa? Nesse caso, o agente pode atestar, certo? A questão da embriaguez, que é praticamente visível. Aí nós entramos na questão ali da fé pública do agente. Claro que ele vai verificar ali, junto com uma testemunha, que a pessoa apresenta aí um comportamento, né, que pode estar etilizado, né, alcoolizado, etilizado, né, com a cachaça na cabeça. Não é isso, minha gente. A gente ri, mas é o seguinte, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a ingestão de bebida alcoólica e os acidentes de trânsito têm uma relação direta com o número de mortos, de feridos, de mutilados, de pessoas que perdem a vida, de famílias que são dizimadas por conta da ingestão de bebida alcoólica e da direção. Então é muito importante. Por isso que nós aqui, nosso programa é justamente para que você tenha conhecimento dos seus direitos, mas todo mundo sabe que a tolerância no Código de Trânsito é 0. Infelizmente, em alguns estados, o Código de Trânsito, ele é nacional, tá? O Código de Trânsito, tem que escrever aqui em cima, o CTB, ele é nacional, ele é uma lei federal. Acontece que vários estados têm aí a sua competência remanescente. Por exemplo, Rio de Janeiro é onde a Blitz da Lei Seca funciona. Lá eles pegam de todas as classes. Pode ser aí uma pessoa numa condição muito humilde e pode ser aí um ministro, um desembargador, quem quer que seja. Lá a lei vale para todo mundo. Só que isso deveria valer para o Brasil todo. Então nós temos alguns estados em que o rigor da aplicação da lei seca é muito maior. E não deveria ser assim, deveria ser para todo mundo. Então, nós temos aqui. É que a Cleusa gosta de deixar esse ar-condicionado aqui no gelo, né, Cleusa? Mas enfim, vamos lá. Aqui é escolinha, né? Então pode tudo. Falamos aqui sobre a questão da pontuação, ficou claro? Conseguiu entender, Cleusa? Artigo 65A, nunca cometeu nenhuma infração, só que caiu aí na Blitz. Então, nesse caso aqui, e você não quis fazer, porque tem muitas pessoas que não ingeriram bebida alcoólica, não está devendo absolutamente nada, mas faz uma pirraça aí pro mim, não vou fazer o exame. Dançou, meu filho. Cai aqui nesse artigo 165A. A questão do exame do etilômetro é um momento em que você vai poder comprovar que você não ingeriu bebida alcoólica. Entenderam? É ao contrário. É igual o pessoal fala sobre a indústria da multa. Gente, não tem indústria da multa. Tem o condutor e infrator. Porque aquilo que não está de acordo com a legislação, a penalidade não subsiste. A penalidade é cancelada. Se o radar não for aferido, se não tiver preenchido de forma adequada, tudo isso acaba anulando a multa. Outro detalhe, falamos também sobre a questão dos prazos. Olha, preste atenção, porque os órgãos de trânsito, a partir de abril,
lei número 14.071, a partir de abril de 2021, ela já determinou ali a questão dos prazos para julgar os recursos. Então é muito importante, se você de repente aí foi notificado, cuidado com os prazos. Você tem prazo para entrar com recurso, mas o órgão agora também tem prazo para julgar. Então, são os dois lados. Você não vai ter a sua carteira suspensa automaticamente. Vai ser todo um trâmite do devido processo legal. Já falamos sobre isso em outros programas. Tem a defesa prévia, tem o recurso para a Jari e você, além da Jari, você tem ainda o CETRAN. A questão do CETRAN é a última instância administrativa. Além dessas 3 instâncias, você ainda pode socorrer do Poder Judiciário. Tá? Então, você não vai ter a sua carteira suspensa de uma forma direta. Você tem essa possibilidade de recorrer, de discutir, de comprovar. Só que você tem aí também a questão dos prazos. Falei também no programa passado a questão dos pré-requisitos. Recebi a cartinha, nem dei bola, certo? Passou o prazo para defesa prévia. Não indiquei aí o verdadeiro condutor infrator. Posso entrar com recurso para a Jari? Pode, não tem problema nenhum. Ah, doutora, passou o prazo da Jari e nem dei bola, certo? Posso entrar com recurso para o CETRAN? Não pode, tá? Por quê? Para que você possa ingressar com recurso para o CETRAN, você tem que ter como pré-requisito o indeferimento da Jari, entenderam? Para ingressar com recurso para a Jari, você não precisa ter o indeferimento na defesa prévia. Então, isso é muito importante para que vocês não percam aí os prazos e também a oportunidade de recorrer. Combinado? Eu sou a doutora Sônia Englart, sou autora do livro E Agora Doutora, dúvida de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E esse foi mais um programa E Agora Doutora, aqui da Rede Cinturão Verde de Televisão. Nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá!